que não pode haver oração no STF e por que Mendonça não deve chegar à corte? Jair Bolsonaro cumpriu sua promessa aos evangélicos e indicou ao STF o atual advogado-geral da União, André Mendonça, que é também pastor presbiteriano. Na segunda-feira à tarde, ele disse que fez o único pedido ao escolhido, a promessa de que ao menos uma vez por semana ele abriria a sessão do STF com uma oração. Disse não acreditar que os demais ministros se negariam a segui-lo. Também deu a entender que a prece não feriria o princípio de que o Estado do Brasil é laico. A ignorância de Bolsonaro é tão grande que quanto ao silêncio dos espaços finitos, mas ao contrário do filósofo Pascoal, que cunhou a imagem, ele não se apavorou ao contemplar a imensidade, vai soltando suas aneiras à vontade. Pessoal, eu tô lendo, tá? Não venha dizer que eu tô criticando Bolsonaro, tá? Se for aprovado pelo Senado, o que não é garantido, Mendonça só poderá abrir sessões do Supremo daqui uns 10 ou 12 meses quando for presidente da Corte. Mais importante, óbvio, que uma prece cristã no início do trabalho do Supremo fere o princípio da laicidade. Esse princípio existe para garantir justamente que as instituições do Estado não ganharão as cores da crença da maioria, para os que judeus, muçulmanos, umbandistas, ateus, hinduístas, budistas e adeptos de outras religiões possam sentir que estão pisando em terreno neutro quando se tem de a ver com o poder público. O crucifixo pendurado no plenário do STF e nas paredes de tantas outras repartições públicas brasileiras já é uma concessão à predominância do sentimento cristão do Brasil, com sede desnecessária. A meu ver, instituir o ritual de prece certamente seria ir longe demais na direção de uma cidade de pensamento único em vez de plural. Se os ministros do Supremo ainda tiverem a cabeça no lugar e respeitarem a Constituição, esse livro que Bolsonaro dá provas repetitivas de não entender e não respeitar. Bom, pessoal, eu estou lendo aqui, tá? Então, não venha me criticar dizendo que eu sou isso, aquilo, tá, pessoal? Embora diga o contrário, não existe a menor chance da proposta da oração prosperar, creio ser esse caso. Quando eu falo de Mendonça evangélico, esse não deveria ser um critério para sua escolha, nem tampouco para sua decisão. Adeptos, mais de um criado no STF, nunca dependeu disso e aprovação do sabatina do Senado, que deveria seguir apenas os requisitos da Constituição, notório saber jurídico, reputação ilibada. Quanto ao primeiro critério, Mendonça tem mais envergadura jurídica do que Nunes Marques. Seu título de pós-graduação não são para valer, seu currículo não tem aquela esquisitice do currículo do primeiro-ministro enviado por Bolsonaro. Mendonça é tido como autoridade na área de crimes de colorinho branco. Criou métodos inovadores traduzidos em normativa da AGU para recuperação de ativos no exterior. E quem vai dizer que o Brasil não precisa mais desse tipo de conhecimento? Resposta ao problema da reputação ilibada. O que pese contra Mendonça é a maneira como ele construiu teses para tentar limpar a barra dos apoiadores e amordaçar os críticos do presidente nos cargos que ocupou no governo Bolsonaro. Um exemplo do primeiro caso foi a ocasião em que justificou a disparada de fogos de artifícios contra o prédio do STF por bolsonaristas. Devemos agir por contra esse povo e compreender ver a sua crítica e manifestação com humildade na democracia, a voz popular e soberana. Disse ele em uma nota, na verdade, mais do que justificar a agressão, sua nota parecia dizer pertinência de todos aqueles que o bolsonarismo tomava como adversário. Exemplo do segundo caso são diversos questões que Mendonça tentou enquadrar na lei de segurança nacional aqueles que ousaram criticar o governo e mandaram inclusive a PF abrir investigação contra ele. Mas o Supremo também abriu um inquérito contra apoiadores do Bolsonaro quando eles fizeram crítica ao Congresso e ao próprio Tribunal Alto lá. Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro tem muitos inimigos e eu não vou entrar muito nesse detalhe. Não sou fã do inquérito do Supremo, como já escrevi aqui, mas é preciso conhecer que ele não tem nada a ver com opiniões. É voltado à investigação de possíveis ações contra a ordem democrática, ações coordenadas com financiamento encoberto.
Mendonça fez o contrário. Ele agiu para empoderar os inimigos da democracia e para reinventar o crime de opinião do Brasil. Para mim, quem agiu dessa maneira não tem reputação ilibada e não deveria ocupar o cargo de guardião da Constituição, uma vez que procurou subverter algum dos seus principais valores. Amém. Bom, pessoal, o presidente Jair Bolsonaro também tem muitos inimigos, mas fazer o que, né? A vida que se segue.